Boa tarde, meu nome é Pedro Takao Yamamoto, sou professor de Manejo Integrado de Pragas da Exalc USP. Bom, a questão, já comentamos, né, na parte de manejo de pragas não existe uma receita pronta, né? Mas eu acho que você pensando milho, que vai ter mais problema percevejo segundo a safra, o importante é que desde lá do plantio de cobertura você já venha fazendo um trabalho de dessecação precoce, para eliminando a praga. Depois na cultura de verão também continuar esse processo de controle do percevejo e principalmente antes do plantio da segunda safra de milho, na última safra de soja. O interessante também é que se faça a diminuição da população para que não tenha problema no milho. Obviamente, no milho você tem que tomar algumas ações, como tratamento de semente e, caso haja necessidade também, fazer pulverizações com inseticidas que visem o controle do percevejo. Então, é uma questão de um manejo continuado, começando lá atrás, lá na cultura de cobertura e vindo manejando até chegar na cultura que é o alvo maior ou que é mais atacado pelo percevejo. Bom, lagarta do cartucho é um problema sério. Obviamente, se você pensar na tecnologia BT, ele dá uma ajuda muito grande, né? Diminui a incidência dessa praga, mas da mesma forma, Spodoptera hoje nós temos que manejar o sistema de produção, desde da cultura anterior, passando pela cultura atual plantada, inclusive na cultura posterior. Então, manejo de sistema. Obviamente, você pensando, no milho, o que eu vou fazer? O problema maior, obviamente, vai ser na área de refúgio. Mas, o que nós podemos fazer nessa área de refúgio? Desde levantamento populacional, para começar a controlar nas primeiras folhas raspadas do milho, da cultura, no início de infestação da praga. E além do químico, juntar também o controle biológico, o uso de tricograma para a eliminação dos ovos da praga, e com isso se quebra o ciclo. Então, o que é melhor fazer em relação ao controle dessa praga? É juntar, integrar diferentes ferramentas para não ficar numa só, tá? É uma quebra meio que de paradigma, né? Largar só o inseticida e pensar em outras ferramentas, até o cultural, pensando nas culturas anteriores, a cultura de cobertura, fazer um trabalho meio que continuado desde o início do plantio de verão, continuando até o final do ciclo aí das culturas. Essa é uma questão que eu acho que tem que se pensar muito bem na questão da aplicação. Tá? É mais eficiente? Imagina-se que algumas coisas vão favorecer uma aplicação noturna. Tá? Desde condições ambientais, temperatura, inclusive umidade do solo. Então talvez seja mais apropriado até fazer de noite, mas tem que ver todas as partes legais, trabalhistas, etc. Mas eu acho que com um bom controle no momento correto, ele pode ser feito tanto de dia como de noite. É importante usar ferramentas que propiciem esse controle, e se for usar um inseticida que é aplicado de forma que ele vá atingir o alvo. Sendo de dia ou sendo à noite, ele vai ser efetivo. Mas de noite a gente vai ter algumas vantagens, como menor evapotranspiração, maior umidade, que isso pode ajudar no controle de pragas. Essa é uma questão que se deve pensar. De uma maneira geral, as duas culturas são hospedeiras da praga. Isso pode ajudar? Provavelmente sim, tá? Mas também, se você pensar numa braquiária que você vai ter menos aplicação de inseticida, talvez isso favoreça os inimigos naturais da praga, tá? Mas
isso que tem que se imaginar. As duas culturas são hospedeiras da praga e braquiária em algumas regiões, então problema sério em pastagem com essa praga. Então a junção de dois, quer dizer, a gente aumenta muito o número de hospedeiro, de plantas que essa praga ataca. Como ela é um consumidor primário, vai consumir o produtor, nós vamos ter tanto uma como outra como produtor, como alimento, isso tende a aumentar a população da praga. Mas eu acho que tudo depende de um bom manejo. Pode ser que esse sistema até desfavoreça a praga, embora a tendência é que vá favorecer. Aí é muito relativo. Então a análise que tem que ser feita é o seguinte: qual praga? E qual a composição de plantas na sua região? Se eu pensar numa praga específica, o pousio ele é bem efetivo. Se eu pensar numa praga polífaga como mosca branca, lagartas, certas lagartas, certos percevejos, o pousio talvez não seja tão efetivo se no entorno da cultura nós mantemos também o hospedeiro. Tá? Então isso aí tem que ser bem pensado, deve ser analisado caso a caso e pensar numa paisagem. Não só aquela cultura que você está plantando, não só pensar na sua propriedade, mas pensar nos vizinhos e pensar também nas invasoras que estão ali na área de proteção permanente, área de proteção ambiental, porque se eles se hospedam nesses locais aí, talvez a questão do pousio não seja tão efetiva. Agora, manter também uma área sem nada é muito difícil, né, para um agricultor. Eu acho que tem que ser feito um trabalho de uma constatação, levantamento populacional da praga, uma dessecação, vamos dizer assim, antecipada e progressiva, tá, com várias aplicações. Se for populações altas de praga, seja o alvo lagarta, seja o alvo percevejo, eu acho que tem que fazer a junção desse dessecante também com inseticida. Tá? Aí existe corrente que deve usar inseticida de largo espectro, outra corrente de inseticida mais específico para manter a população de inimigo natural. Então a escolha aí vai depender do que você tem, quais as suas opções. Eu acho que da mesma forma que a gente quer eliminar a praga, a gente quer manter os inimigos naturais. Então a questão aí chave seria o que? Eliminar a praga, eliminar o ambiente e, mais de alguma maneira, manter os inimigos naturais na área. Então, com isso, nós vamos ter um trabalho mais efetivo de redução de população da praga para as culturas de interesse. Sim, para todas as pragas e para a cigarrinha do milho também. Pensar num ambiente mais equilibrado, com os inimigos naturais, preservar esses inimigos naturais para que ele faça um bom controle da praga. Nós temos que pensar também no manejo, numa ferramenta importante que é as variedades resistentes. Não digo que tenha variedade resistente, mas tem variedades que eles são menos atacados pela praga. Isso também beneficia, mas de um contexto geral. Se nós pensarmos em MIP, nós vamos ter que usar todas as ferramentas para manter a população baixa da cigarrinha. Se não tiver, as outras opções não forem efetivas, a gente pode entrar com um controle químico, pensando sempre em preservar os inimigos naturais, mas sempre buscando aquele mais efetivo, mais eficaz para controlar aquela praga. Olha, se você pensar, todas as pragas que ocorrem na natureza, num período desse, ele tende a reduzir. Vai acabar? Dificilmente, só vai reduzir. Se acabasse, país em que tem neve não tinha mais pragas, já tinha acabado. Então, toda praga ele tem um mecanismo
de tolerância a essas condições, essas intempéries, condições climáticas não adequadas ao seu desenvolvimento, ele acaba sobrando, mas diminui muito a população. Então é benéfico que tenha geada para diminuição de população de pragas, mas não é o suficiente. Então talvez ela diminua a população, atrase o início de infestação, demore mais para atingir aquele nível populacional na ausência da geada, mas nós vamos ter sempre a presença da praga. Mas com certeza ajuda. Sim, esse é um ponto importante. Todos os insetos que são vetores de algum fitopatógeno, nesse caso virose, a tolerância é quase que zero. Então tem situação que é difícil até controlar a praga pensando em redução na incidência da doença. Tem alguns patossistemas que é quase que impossível, tá? Então nós vamos ter que usar outras ferramentas. Mas com certeza, se o inseto é vetor, a tolerância é bem menor, tá? Então se dentro do manejo nós temos uma praga que causa danos, o nível de tolerância dele é maior. Uma praga que causa danos cosméticos, a tolerância é bem menor. E do mesmo jeito, uma praga que é vetor de um fitopatógeno, principalmente virose, aí sim a tolerância é ainda menor. Então nós temos que manter quase que a área livre desses vetores.